Bom pessoal, sou Otiniel Cabral e você está no canal Pensar Cristão. No vídeo de hoje estaremos abordando um livro que, ao meu ver, se faz muito importante para que nós possamos começar o ano de 2021 refletindo sobre as nossas ações, as nossas atitudes em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Que livro vai nos ajudar a pensar melhor os nossos relacionamentos? É um livro que, a princípio, nós até não podemos pensar, né, que ele vai trazer esse tipo de reflexão para nós, para a nossa vida. Mas o livro é 12 maneiras como o seu celular está transformando você, de Tony Hank. Eu li ele em e-book, em Kindle, e eu digo que foi um livro que me marcou muito, tendo em vista que todos nós hoje temos acesso a smartphones, a celulares, a tecnologia, e esse livro vai justamente nos ajudar a refletir como nós temos nos relacionado com o celular, se nós temos usado ele para a glória de Deus ou se nós temos nos tornado escravo desse aparelho digital. Isso ele vai fazer, né, em pouco mais de 200 páginas e em 12 capítulos. Ele traz algumas questões bastante interessantes que nos ajuda a entender melhor a nossa relação com o celular, e nós observamos aqui que no início, né, na introdução, ele vai trazer um pouco da história da tecnologia, especificamente do celular, desde o seu surgimento até os dias atuais. Ele fala um pouco do surgimento do iPhone, como isso foi revolucionário para a época, e depois ele inicia os capítulos. No primeiro capítulo, ele vai mostrar como nós estamos distraídos na contemporaneidade e como nós perdemos muito tempo no uso do celular, como nós nos distraímos com facilidade, através das notificações. Se nós observarmos, às vezes, nós temos em mente de olhar alguma coisa no celular, mas quando a gente vai olhar aquilo, já surgem outras notificações, outras sugestões, e aquilo que nós íamos olhar já não é mais o alvo, mas sim outras questões. Isso tem roubado o nosso tempo sem que nós venhamos a perceber. E na maioria das vezes nós estamos vendo coisas frívolas, coisas vãs, coisas que não há uma real necessidade para a nossa vida, para, digamos, a nossa caminhada cristã. E ele vai trazer essa reflexão nesse primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele vai dizer o seguinte: ignoramos a nossa carne e o nosso sangue. Ou seja, através da tecnologia, nós deixamos de considerar que nós somos seres humanos, que nós somos pessoas de carne e sangue, que nós temos limitações. E nós queremos transcender essas limitações através da tecnologia. Em terceiro lugar, a gente observa, desejamos ter aprovação imediata. Muitas vezes nós estamos utilizando os nossos aparelhos celulares, as tecnologias, para que nós sejamos pessoas bem vistas aos olhos dos demais seres humanos, que sejamos pessoas com aprovação, com bastante curtidas, bastantes visualizações. Então, quais são as reais motivações que nós temos ao fazer isso? Ele vai trazer nesse terceiro capítulo. No quarto capítulo, perdemos o nosso letramento. Ele vai falar como, através da tecnologia, nós estamos com dificuldade de fazer uma leitura mais, digamos assim, acurada, uma leitura mais aprofundada, como nós lemos de forma superficial, como nós não procuramos nos aprofundar nas questões, nas coisas. Por exemplo, uma das redes sociais mais acessadas é o Twitter, né, que você, ali em poucas palavras, você tenta dizer muitas coisas. Então isso torna a nossa leitura superficial, como nós temos dificuldade de manter a atenção, de se aprofundar mais em coisas que requer um maior tempo de nós, tendo em vista que o celular é tudo mais passageiro, mais efêmero e não extrai tanta atenção de nós. Em quarto lugar, aliás, o quinto capítulo, ele vai tratar alimentando-nos do que é produzido, né? Então, como nós somos vistos como consumidores, né? Inclusive na Netflix
ela lançou um documentário aí, O Dilema das Redes, alguma coisa nesse sentido, que vai mostrar como nós somos enxergados apenas como consumidores. Estamos ali apenas para, digamos assim, consumir, né, aquilo que é produzido a todo instante e a todo momento. Nós precisamos ter o devido cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, porque isso tem o poder e a capacidade de nos transformar e de nos influenciar. Ele vai tratar isso de forma mais específica e detalhada. No capítulo 6, tornamos-nos parecidos com o que curtimos. Ou seja, existe até um outro livro, né, Você é Aquilo que Ama, que a ideia é mais ou menos isso. Então aquilo que nós acompanhamos, aquilo que nós nos envolvemos, vai refletir o desejo do nosso coração e vai nos amoldar aquilo que nós buscamos. Então se você passa bastante tempo nas redes sociais, vendo a questão de celebridades, vendo coisas passageiras, questões virais, então isso aí vai moldando a você, isso vai lhe influenciando de alguma forma. E além do mais, nós vemos no capítulo 8, sentimos-nos confortáveis com os vícios secretos. Uma vez que nós estamos ali individualmente com o celular, então às vezes nós abrimos espaços para pornografia, nós abrimos espaços para um desenfreio em questões de entretenimento, porque estamos só nós e o celular. Então isso aqui é uma advertência em relação ao celular e como ele tem nos transformados no que diz respeito aos nossos vícios secretos. E em nono lugar, perdemos o sentido das coisas, né? Então nós não usamos mais as coisas como coisas, como objetos, né? Mas as coisas elas têm nos dominado. Ele vai trabalhar um pouco mais acerca dessas questões. E o 10º capítulo, tememos estar perdendo algo que é muito interessante, né? Então as pessoas vivem 24 horas conectadas, porque elas precisam estar ligadas em tudo, elas precisam saber a última novidade, elas precisam saber os últimos acontecimentos. Então qual é a real necessidade disso? Ele vai trabalhar também aqui. E em 11º capítulo, tornamos-nos duros uns com os outros, como as tecnologias elas têm nos tornado pessoas, digamos assim, quase que uma parede, né? Então às vezes nós estamos em um determinado ambiente cercado de pessoas, mas nós estamos ali vidrados em nossos celulares e perdendo as oportunidades que Deus tem nos concedido para nos relacionarmos com as pessoas. E em 12º lugar, ou 12º capítulo, perdemos nosso lugar no tempo. Se vocês observarem, as pessoas estão cada vez mais entediadas. Então, esse é um livro que eu recomendo a leitura, que se você quer começar 2021 bem, esse é um livro, digamos assim, essencial. E por fim ele conclui, usando o nosso celular com inteligência. Merecia ou merece uma apresentação de cada capítulo, pois eu vejo como bastante útil para os dias atuais. Então que Deus abençoe vocês, e a dica do livro é esse: como o celular tem transformado a sua vida. 12 maneiras como o celular tem transformado a sua vida, de Tom Hanks. Então se você tem nos acompanhado, comente, curta, deixe o seu dislike, fique à vontade para interagir conosco. E um feliz 2021.